Olá, então quero-vos trazer mais este último tema para refletir. Birras, comportamentos difíceis dos nossos filhos, como lidar com isso, o que é que nós podemos acrescentar mais, como melhorarmos, porque de facto nós queremos o melhor para a relação com os nossos filhos. E quando nós percebemos que podemos estar a ficar sem pé ou sem mão neles, pode realmente ser algo que nos angustie neste nosso caminhar na maternidade. E sim, eu também também passo um pouquinho por isso e também tenho as minhas lutas na minha relação com os meus filhos. Isto porque, como todos os pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E então, o que falar sobre isto? Disciplinar, não disciplinar? Como é que eu posso ajudar os meus filhos a se tornarem melhores? Bom, em primeiro lugar, eu preciso de entender que eu não posso transformar ninguém e também não posso transformar o meu filho, mas posso ajudá-lo. Isto porque quando surge um comportamento difícil frequente, isto pode querer dizer que ele tem algo dentro dele que o incomoda e ele reage por forma a trazer para fora algo que dentro o está a incomodar. E, portanto, também posso agradecer por isso, porque tem aqui uma forma de o poder ajudar, se eu conseguir ajudar. E, então, queria-vos falar, por exemplo, disciplina. De facto, é muito importante nós termos limites o mais claros possíveis com os nossos filhos. E que eu nem sempre tenho esses limites assim muito claros. Quando eles não são tão claros assim, é muito mais fácil criar aqui um desequilíbrio, porque eles não aceitam com a mesma segurança uma determinada questão e, portanto, lutam mais por fazerem algo que pode não ser benéfico para eles ou para a família. Isto porque um filho faz parte de uma relação familiar e terá que haver um bom ambiente na família e, portanto, algo que o bebê ou que a criança pode querer pode prejudicar o funcionamento da família e isso também não será saudável. Também não podemos esperar que um filho não atrapalhe a vida da família e, portanto, a família também poderá ter que se adaptar um pouco mais, até porque a família pode crescer em termos de se abrir a um amor mais incondicional e pode-se abrir a aceitar, se calhar, o que noutros tempos poderia achar que não deveria de aceitar, mas depois pode perceber que, afinal, até pode agora fazer um outro sentido aceitar e entender até determinadas pessoas que um dia não entendemos e que até um dia julgamos e criticamos. Então, e como fazer? Como é que eu posso ajudar o meu filho? Bom, em primeiro lugar, e voltando à disciplina, quando eles são muito pequeninos, eles lutam pela autonomia e podem querer coisas que não são as mais adequadas. O que eu posso dizer é que eles se adaptam facilmente às regras, aos limites, se nós formos claros e consistentes nos limites. De preferência, se lhes passarmos os limites com o máximo de calma possível. E, portanto, em termos de comportamento, eles vão tentar, em determinada forma, lutar o máximo que podem por fazer algo que nós percebemos que não é o melhor. E eu devo ceder ou não devo ceder? Bom, aí tem que se ver até que ponto é que pode
ceder uma vez ou outra, mas de preferência se é algo que a criança não deve ou não pode fazer. Então, será algo que nós não devemos de ceder para que a criança o mais rapidamente possível perceba que não deve ultrapassar esse limite, porque de certa forma está a prejudicar algum aspecto da família. Então, tudo aquilo que a família não está disposta a abdicar de todo, terá que ser clara com o filho ou a filha, de preferência sem ser agressivo, porque a agressividade não será boa para o filho. Mas será necessário esclarecer desses limites dos quais a família não pode passar. O que acontece muitas vezes é que os adultos põem demasiados limites. Porquê? Porque os adultos querem que a vida familiar fique mais ou menos como estão habituados. E têm por vezes dificuldade em entender que uma criança tem que ser criança e que uma criança vai partir coisas e que uma criança pode fazer coisas que se calhar um adulto não entenda porque raio é que estará a fazer determinada coisa, porque é que está a pôr aquilo na boca, porque é que... E muitas das vezes nós limitamos demais uma criança porque queremos que ela esteja ali sorridente, quietinha, a brincar com aquele brinquedo, um brinquedo cada vez e de preferência a arrumar no sítio imediatamente a seguir. E isso pode não acontecer. E posso dizer que aqui em casa não acontece muito, não. Então, e o que fazer afinal? Então, para além de ser clara nos limites, entendendo que eles são pequenos e que têm que entender os limites, perceber que a criança precisa, é natural na criança que ela queira ser autónoma e, portanto, queira fazer coisas de forma diferente e que também faz bem para o crescimento dela, essa luta dela, nós podemos e devemos, então, delimitar determinadas coisas. E posso-vos dizer que as crianças se adaptam com relativa facilidade. Mas há determinados comportamentos que as crianças têm que, de facto, nos tiram do sério, ou nos podem tirar do sério, e que elas o repetem vezes sem conta. E isto pode ser o indicador de uma necessidade que a criança pode estar a ter e que não está a ser satisfeita, ou de algo que a incomoda e que ela precisa de a expressar de alguma forma e expressa-o dessa forma. Eu vou-vos dar uma dica muito fácil de vocês tentarem entender a situação e de poderem depois fazer algo por isso. Então, quando a criança tem uma determinada reação e que vos incomoda muito, por exemplo, pensem, o que é que ela me faz sentir? E acontece muitas vezes, por exemplo comigo, o sentir que ela não me está a respeitar. Ok? Então, eu vou-vos partilhar uma dica. Quando eu tenho algo que me dói em mim, a minha tendência é querer fazer igual para o outro, para que o outro também sinta como eu. E uma criança faz isso. Então, se ela nos faz sentir que não nos respeitam, é muito possível que ela não se esteja a sentir respeitada. Se tem uma criança que atira tudo para o ar e não tem respeito por nada, se calhar ela pode estar a querer dizer que não está a ser valorizada e, portanto, também não valoriza nada. E isto é uma forma que eu tenho de tentar entender o que é que o meu filho poderá ter e que o pode estar a fazer mal, de forma a ele reagir de uma forma que não é boa nem para ele nem para nós. Então é desta forma, tentando perceber o que é que eu sinto, o que é que ele me traz quando me faz determinada ação. O que é que ele está a querer dizer? E depois perceber que se ele me faz sentir de uma determinada forma, é muito possível que ele esteja a sentir isso de mim. É muito possível que ele não esteja a se sentir ouvido, por exemplo.
quando eu lhe digo, então tu não me ouves o que eu digo, é possível que a criança não esteja a sentir que está a ser ouvida. Por exemplo, e o que é que eu posso fazer com isto? Eu posso tentar, de alguma forma, criar situações em que a criança possa se sentir ouvida, ou se possa se sentir importante, ou se possa se sentir respeitada, conforme estes 3 exemplos que eu dei. E quando eu satisfaço essa necessidade dela, é muito provável que com o tempo os comportamentos dela, se for essa a necessidade que não está a ser satisfeita, é muito possível que esses comportamentos mais difíceis possam acalmar com o tempo. Então, estas são as minhas dicas que eu queria partilhar convosco. Esta é a minha última dica sobre maternidade. Foram umas pequenas reflexões que eu quis partilhar, que eu quis dar da minha prática na minha maternidade e quis partilhar convosco como em jeito de gratidão. Espero que tenham tirado alguma coisa de bom no meio destas reflexões, que vos possa ter feito pensar em determinadas questões e, quem sabe, vos possa ter ajudado. Então, desejo-vos tudo de bom, uma boa semana, fiquem bem e até breve.